Oi, eu sou Carla, do Carla na Gringa, e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros pra você fazer o seu mestrado aqui na França. Esse é o primeiro vídeo do canal aqui no meu apartamento novo. Mas no tema de hoje a gente vai realmente falar sobre mestrado, então eu queria só trazer pra vocês algumas nomenclaturas que a gente usa com relação à graduação, mestrado aqui na França, pra você se situar um pouquinho na hora de procurar o seu mestrado, né? Então vamos lá. A graduação no Brasil, normalmente, ela vai ali de 3 anos, quando você faz um tecnólogo, até 5, 6 anos, né? Quando você faz, por exemplo, engenharia, direito, medicina. E aqui na França, a graduação ela dura apenas 3 anos. Então, quando a gente fala de tempo de graduação na França, a gente chama esses 3 anos de L1, L2 e L3, ou, e aqui é o pulo do gato, BAC, 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 mais um, BAC, mais 2 e BAC, mais 3. Sendo esse mais um, o 1 ano, mais 2, segundo ano, mais 3, terceiro ano de graduação. Como no Brasil a nossa graduação é mais longa do que na França, né, a gente tem às vezes graduações como a minha de jornalismo, por exemplo, de 4 anos, então aí chama BAC mais 4. Ou graduação de 5 anos para quem fez direito, por exemplo, a gente chama de BAC mais 5. Então, quem vem do Brasil fazer um mestrado aqui na França, às vezes já tem um BAC mais 5, que aqui é considerado já um nível de mestrado. O que isso quer dizer, Carla? Isso quer dizer que quando você vai procurar mestrado, você pode procurar cursos que são BAC mais 4 e BAC mais 5, que é equivalente a nível de mestrado, BAC mais 4, BAC mais 5. Mesmo que você já tenha feito 4 anos de graduação, então você já tem um BAC mais 4, ou você já fez 5 anos de graduação, então você já tem um BAC mais 5, mas se você quer fazer M1, que é o primeiro ano do mestrado, você vai ter que procurar cursos BAC mais 4. Poxa, mas se eu já fiz 5 anos de graduação, então eu já tenho um BAC mais 5, eu ainda preciso fazer um mestrado? Não, você não precisa fazer um mestrado. Se você quiser ir direto pro doutorado, você pode. Se você já fez 4 anos de graduação e você quer fazer só o último ano do mestrado, você também pode. Mas, se você quer receber até 2.000 euros pra fazer mestrado na França, você vai entrar no mestrado. Eu, por exemplo, já tinha um BAC mais 4 e fiz de novo um outro BAC mais 4, que foi o M1, né, o primeiro ano do mestrado, e depois um BAC mais 5, que é o M2, o segundo ano do mestrado. Agora, se você só quer passar um ano na França e tudo mais, você pode fazer sim apenas um BAC mais 5 se você já tiver feito 4 anos de graduação. Tá dando pra entender aqui? Comenta aqui se você entendeu a diferença entre os anos de graduação na França, que são do BAC 1 até o BAC 3, e os anos de graduação no Brasil, que pode chegar até um BAC mais 5 ou até um BAC mais 6 pra quem faz medicina, né? Comenta aqui se você tá perdido ou se você entendeu aí a diferença. Então, Carla, se eu já tenho um BAC mais 4 e eu faço na França só um ano de mestrado, ou seja, só o último ano do mestrado, eu ainda vou ter um diploma de mestre? Vai! Você vai ter um diploma de mestre se você fizer apenas um ano, o último ano, se esse ano for o último, tá? Se você fizesse apenas o M2 ou apenas o BAC mais 5, você vai ter sim um diploma de mestre. Só que quando você voltar pro Brasil, você não necessariamente vai conseguir validar como um diploma de mestrado. Por quê? O órgão oficial, Carolina Bori, ele vai analisar a carga horária do mestrado para dizer se é válido como mestrado no Brasil. E, obviamente, um ano apenas de mestrado não vai ser válido no Brasil porque não tem carga horária suficiente. Mas se você quiser apenas continuar a permanecer na França, conta sim como um master, tá? Conta como master mesmo que você só tenha feito um ano. E aí, outras questões que aparecem. Exemplo, Carla, eu posso também com esse um ano pedir a APS, que é a minha autorização provisória de séjour. Vou deixar aqui embaixo na descrição vídeos em que eu falo sobre validação do diploma no Brasil, sobre autorização provisória, né, de permanência, que é aquele ano de visto que você pega logo após o seu mestrado. Vou deixar aqui linkado na descrição pra você também já ir se inteirando desses outros assuntos, tá? Mas então, Carla, eu fiz apenas um ano de mestrado, só o último ano, porque eu já tinha feito 4 anos de graduação no Brasil. Eu posso ainda pedir essa autorização provisória de séjour e continuar morando na França por mais um ano? Pode. Se você tiver feito apenas o último ano do mestrado, você ainda pode depois pedir autorização provisória de séjour e morar mais um ano na França enquanto procura emprego na sua área ou enquanto abre a sua própria empresa na França. Só que, com esse um ano apenas de mestrado, você não pode cortar caminho no pedido da nacionalização por decreto ou da cidadania francesa. Eu vou deixar também na descrição um link sobre todos os pré-requisitos, tá bem completo, pra você entender mais sobre pedir a nacionalização por decreto depois de ter feito mestrado na França. E fazendo apenas um ano, você não pode cortar caminho porque é o seguinte, a lei determina que você pode cortar caminho no pedido de solicitação da cidadania francesa se você tiver feito 2 anos de ensino superior na França. Então, 2 anos de mestrado. Se você fizer apenas um ano do mestrado, você vai ter que seguir os outros pré-requisitos. E aí, tem uma outra chance de você pedir a cidadania? Sim, se você morar na França por 5 anos. Mas no caso do mestrado,
não ia servir pra você cortar caminho e, ao invés de ficar 5 anos na França, fazer apenas 2 anos de ensino superior, tá? Então, tem que pensar um pouquinho sobre isso. Um outro motivo pelo qual eu não recomendo muito que você faça apenas o último ano do mestrado, mesmo que você já tenha feito uma graduação de 4 anos no Brasil, na verdade são 3 motivos. O primeiro é que é mais difícil entrar, né, apenas no M2, porque a maioria dos alunos que começa no M1 vai fazer o M2 daquele mesmo curso. Então é difícil você chegar de paraquedas e já entrar no M2. Pode acontecer, Carla? Pode. Geralmente as universidades disponibilizam algumas vagas, mas não são muitas, é uma minoria. Vou dizer 5 a 10% das vagas no máximo eles disponibilizam no M2 para você entrar direto no M2. Segundo, você já entra num assunto mais complexo, né? O primeiro ano é de assuntos mais gerais, mais básicos, coisas que você já viu na sua graduação, inclusive, pode acontecer, vai acontecer, comigo aconteceu. E o segundo ano é mais específico, então são assuntos bem mais específicos. Então, às vezes, é denso, né? Você já chega de cara num assunto mais complicado. Eu acho que é legal você fazer esse processo gradativo de aumentar a dificuldade dos assuntos enquanto você faz os 2 anos de mestrado. E aí, puxando desse gancho, o terceiro motivo que eu acho complicado você já entrar no último ano do mestrado é que você vai perder a oportunidade de fazer um ano de mestrado mais fácil, com coisas mais gerais, no outro idioma, sendo que isso pode te ajudar na adaptação. Por exemplo, se você nunca estudou nível acadêmico num outro idioma, imagina você já chegar com assuntos que você nunca viu na vida. É muito mais fácil você chegar primeiro no M1, repetindo um pouco assuntos, só que com a única dificuldade sendo o idioma. Então, essa é a minha dica, que você faça, mesmo que você já tenha feito BAC mais 5, que você já tenha formado em Direito, por exemplo, que é BAC mais 5, já tenha se formado em Engenharia, que é BAC mais 5, a minha recomendação ainda é que, ao vir fazer mestrado na França, em inglês ou em francês, você faça ainda assim o BAC mais 4 e BAC mais 5 aqui, ou o M1 mais M2 aqui, tá? Então, faça assim os 2 anos do mestrado. Essa é a minha recomendação. Tanto para você poder depois adiantar o seu lado com a nacionalização francesa, se você quiser, se você tiver interesse em fazer, quanto pra você também se adaptar, né? Ter tempo de adaptação no idioma mesmo, enquanto você faz as suas aulas. Então, se você curtiu essa dica, pode comentar aqui, deixa aqui nos comentários se você prefere fazer os 2 anos de mestrado ou apenas 1 ano de mestrado. E sim, você pode sempre se inscrever só pro M2 se você já tiver feito 4 a 5 anos de graduação. Tá bom? É isso, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também nesse vídeo pra esse vídeo alcançar mais gente, mais pessoas saberem sobre como ir fazer um mestrado na França e essas nomenclaturas um pouco complicadas que a gente não tem tanta noção, né, quando a gente tá no Brasil, porque é tudo muito diferente. É isso, beijo!